Brittany Drexel desapareceu enquanto estava em férias com alguns amigos na praia. Foram 13 anos sem saber o que aconteceu, até que agora em maio de 2022 a família teve uma resposta. O caso de hoje era o desaparecimento de Brittany Drexel. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory. Sejam muito bem-vindos aqui no canal onde eu conto casos reais de histórias criminais. Bom, o caso de hoje foi indicado por duas inscritas, muito obrigada. Queria agradecer a Maria Roselene Santos e a Luana Santana. As duas me indicaram esse caso porque ele foi solucionado agora em maio de 2022. Obrigada pela confiança em pedir com que eu trouxesse esse caso para vocês. Então vamos lá, porque tá frio demais, tô quase pegando aqui meu cobertor. A história de hoje é da Brittany Drexel. Brittany Drexel nasceu em Rochester, Nova York, Estados Unidos, dia 7 de outubro de 1991. Ela era filha de dois adolescentes, da Dawn e do John, e eles tiveram um namorico rápido e nunca chegaram a se casar. Logo depois que ela nasceu, a Dawn se casou com um homem chamado Chad Drexel e ele adotou a Brittany. Eles também tiveram outros dois filhos, então além dos pais e da Brittany, tinha uma menina e um menino bem mais jovens do que ela. Eles viveram a vida inteira deles no mesmo local. Brittany nasceu com vítreo primário hiperplásico persistente, que é uma má formação durante a gestação no olho dela, no olho direito. Ela precisou fazer várias cirurgias e com isso ela acabou ficando cega desse olho. Quando o olho não enxerga, ele fica vago, né? Ele fica se movimentando. Então, para não passar por isso, ela usava lente de contato. Isso fazia com que esse olho não ficasse se movimentando. Desde a infância, ela era uma garota muito feliz, muito alegre, adorava sorrir, ver os outros sorrirem. Ela era bem despreocupada, ela tinha vontade de estudar enfermagem ou cosmetologia e ela adorava jogar futebol. Ela era uma das mais velozes na escola dela. Tanto que futuramente, para entrar em uma faculdade, ela até poderia entrar com uma bolsa de estudos por causa do esporte. Então, a gente está agora no ano de 2009, ela tinha 17 anos de idade e os pais dela informaram que iam se divorciar. As três crianças sofreram muito, só que o mundo dela mudou totalmente, né? A Brittany, ela absorveu aquilo com muita tristeza e ela mudou totalmente. As notas dela caíram, ela começou a dormir tarde, ela matava a aula e ela começou a andar com pessoas assim mais velhas do que ela. Ela era muito popular, então ela conhecia gente da mesma idade e outras mais velhas do que ela na escola. Ela tinha um namorado chamado John Greco, ele já namorava há 2 anos, só que era um relacionamento de vai e volta. Durante esse tempo, eles brigaram feio 2 vezes e ela não aguentou aquela tristeza e ela acabou tendo 2 overdoses nessas 2 vezes, enquanto tomava os analgésicos da mãe. No hospital, verificaram que assim, ela não tinha tomado uma quantidade tão grande, então deu para salvá-la nas 2 vezes. O pai disse que já era um sinal de alerta que as coisas não andavam bem com ela. Ela começou a fazer terapia, ela e o John voltaram e estavam num relacionamento bom, relacionamento fixo e sem brigas. Tanto o John quanto a melhor amiga dela disseram que ela não queria ficar em casa em momento nenhum. Ficar em casa com o pai fora significava mesmo que a família dela tinha acabado, né? Tudo que ela conhecia. Então ela queria fazer tudo menos estar ali. As brigas com a mãe se tornaram frequentes, afinal era uma pessoa que estava ali observando ela, falando para ela ir pra escola, para ela não fazer as coisas errado. Então, né, as brigas entre as duas ficaram bem frequentes. Ela estava no 2º ano do ensino médio ali na escola e a escola teve um recesso, que era férias de primavera. Alguns amigos mais velhos convidaram ela para ir para Carolina do Sul, em um local chamado Myrtle Beach, que tinha muita balada, muita festa, praia bonita, tempo agradável e muitos hotéis. Esse local ficava a 14 horas de onde ela morava. Ela pediu pra mãe pra passar esses dias lá na praia e a mãe não deixou por vários motivos. Uma porque o namorado dela não ia, uma porque ela não conhecia esses adolescentes que iam com ela e outra porque não ia ter nenhum adulto lá, nenhum outro pai vigiando as crianças. A mãe dela sabia que Myrtle Beach era conhecido porque as baladas deixavam menores de idade entrar e acabar bebendo. Então, além da bebida, os jovens acabavam usando outros tipos de substâncias e tudo era
meio que liberado. Então, ela acabou fazendo o que ela fazia, que muitas pessoas faziam, que era então falar assim: ah, você não deixa, eu vou perguntar então pro meu pai. Só que assim, a Dawn já tinha entrado em contato com o ex-marido, falado o que tinha acontecido e que se ela fosse pedir para ele não deixar também. Dito e feito, ela ligou pro pai pedindo para viajar e ele disse que não, que ela não poderia viajar. Ela ficou pé da vida, foram dias de briga com a mãe. Ela tentava e a mãe não deixava. Então o que ela fez? Dia 22 de abril de 2009, ela estava pé da vida, ela saiu levando algumas roupas e aí ela ligou pro namorado dela. O namorado dela então levou ela para uma casa de uma amiga e ela ficou lá para esfriar a cabeça, né, para não ficar em casa. Ela entrou depois em contato com a mãe, mais uma vez pediu para ir lá para praia e a mãe não o deixou. Então o que ela fez? Ela ligou para a mãe e falou: mãe, já então que eu não posso ir lá para Carolina do Sul, eu posso ficar aqui uns 3 dias na casa de uma amiga minha aqui mesmo na região, na cidade? E a mãe falou que tudo bem, que ela poderia. Ela telefonou então pro John, pro namorado dela, e disse que alguns amigos tinham convidado ela para ir para Carolina do Sul. E ele achou legal, ele falou assim: poxa, você devia ir mesmo, né? Você tá muito estressada por aqui, tem que sair um pouco, daqui a pouco as aulas voltam, vai se divertir. Ela pediu para ele ir junto, só que ele trabalhava, ele tinha um emprego fixo, então ele não poderia ir, e ele não conhecia essas pessoas que iriam com ela, né? Era ciclo de amigos diferentes. Só que ele imaginou que por serem amigos, eles iam cuidar dela. Então ela e outros 4 amigos saíram de Rochester e foram até Carolina do Sul passar férias lá. Ela ficou em um hotel chamado Bar Harbor Hotel e ela telefonava para a mãe dela e falava que estava com a amiga assistindo a filmes. Enquanto isso, ela sempre entrava em contato com o John através de mensagens e dizia que não estava curtindo porque aqueles amigos ali usavam muitas drogas e ela não gostava de ficar perto deles por isso. Na noite do dia 24 de abril, ela encontrou um outro amigo também lá da cidade deles, chamado Peter Broszorts. E esse Peter, ele era mais velho, ele tinha 20 anos de idade e ele trabalhava em vários clubes noturnos. John também não conhecia esse Peter. Bom, no dia seguinte, no dia 25 de abril de 2009, a irmãzinha da Brittany telefonou para ela, perguntou como que estavam as coisas. Ela falou: ai, tá tudo bem, eu tô aqui na praia. Ela até acabou depois contando pra mãe dela, né, que a Brittany disse que estava na praia, só que elas acharam que tudo bem, porque como o tempo estava bom lá em Rochester, naquela região ali, elas do nada imaginaram que ela estava na praia, que fica a 20 minutos ali de onde elas moravam, então tava tudo bem. A mãe conversou com ela, disse o que ela ia fazer à noite, ela disse que também estava programando assistir a um filme dentro de casa mesmo, pediu pra falar com um dos responsáveis, né, pela mãe da amiga, né, tipo, ai, será que a minha filha não está incomodando? E aí ela passou o telefone pra alguém, e esse alguém disse que era a mãe ou o pai dela, e que tava tudo bem, então ela imaginou que estava conversando com um adulto responsável. E ela também não imaginava que aquela vez seria a última vez que ela falaria com a filha dela. Brittany continuava reclamando pro John sobre os amigos, os hábitos dos amigos. Ela disse que não via a hora de ir embora. E aí ele falou assim: aproveita, você tá aí, então faz coisas gostosas, né? Amanhã você já vai estar de volta, fica tranquila. Ela resolveu então visitar esse amigo Peter, o cara que ela viu na balada. Então ela deixou por volta das 8 horas da noite os amigos dela lá no hotel e foi pro hotel desse rapaz. Ele ficou em um hotel chamado Blue Water Resort. E ela estava indo, né, com shorts emprestado de uma das amigas dela. O tempo todo ela mandava mensagens pro John, até que ela chegou nesse resort, ela entrou, ela viu o amigo, só que minutos depois a amiga dela, dona dos shorts, ligou pra ela e disse que queria os shorts dela de volta porque ia usar aqueles shorts naquela noite. É um saco, né? Então ela, muito chateada, mandou mensagem lá pro namorado dela e falou: olha, eu tô voltando pra casa. Isso foi tipo minutos depois dela chegar, uns 15 minutos depois ela já estava indo embora. Às 9h15 da noite, o John não recebeu mais nenhuma mensagem dela, ficou preocupado, telefonou pra ela, ela não atendia, mandou mensagens falando: olha, se você não me responder, eu vou ligar pra sua mãe e falar que você está aí na Carolina do Sul. Ela não leu as mensagens, não respondeu, então ele entrou em contato com as amigas da Carolina do Sul. Aparentemente a Brittany tinha deixado o contato dos amigos pra ele, então ele entrou em contato e ninguém sabia da Brittany. O que ele fez? Ele ligou então pra mãe dela, pra Dawn. Primeira coisa, a Dawn, ela ficou pé da vida, porque como assim ela foi viajar, sendo que eu proibi ela de viajar, né? Eu vou dar uma
surra nessa menina quando ela chegar. Aí a ficha caiu, aí ela pensou, como assim? Não estão encontrando a minha filha, não estão conseguindo falar com ela. Então realmente a ficha caiu. Então o que que eles fizeram? Eles entraram em contato com a polícia, só que a polícia ali de Nova York não poderia fazer nada, né? Afinal, ela estava em uma outra cidade. Então o John entrou em contato com um desses amigos da viagem, pediu para ele ir à delegacia lá de Myrtle Beach e abrir uma ocorrência de pessoa desaparecida. E foi isso que a pessoa fez. Só que naquela noite ninguém procurou nada, né? Começaram a procurar ela no dia seguinte. Nesse momento, já tinham ido para Carolina do Sul a mãe, duas amigas da Brittany e os avós dela, junto com o namorado. O pai ficou em casa cuidando das crianças. Então os policiais, eles pegaram algumas imagens de câmeras de segurança e eles viram sim a Brittany em dois momentos. No momento que ela saía do hotel dela, no momento que ela chegava no hotel do amigo e minutos depois quando ela saía do hotel do amigo. Só que fora isso não tinha notícias dela. Eles insinuaram que provavelmente ela tinha desaparecido porque ela tinha fugido. E claro que a família, os amigos sabiam que ela não ia fazer isso. A mãe disse que ela estava prestes a fazer 18 anos, então ela já ia tomar conta da vida dela. A amiga dela sabia que ela nunca ia abandonar os dois irmãozinhos dela que ela amava. Enfim, era coisa assim meio absurda ela ter fugido, né? E ela não tava levando nada, gente, só a roupa do corpo e o celular. Os policiais então falaram com o Peter, com um amigo, que foi a última pessoa que viu a Brittany. Ele disse que não sabia de nada, que ela tinha ido embora e não tinha mais entrado em contato com ele. Uma coisa estranha que aconteceu é que 5 horas depois, né, da Brittany desaparecer, Peter e os amigos foram correndo para Rochester e chegando lá na cidade, ele contratou um advogado. Os policiais falaram com ele novamente, falaram com o advogado, eles foram bem solícitos. Ele disse que eles precisaram sair mais cedo, né, fugir assim da cidade, entre aspas, porque a mãe de um dos amigos ficou muito brava quando descobriu que ele estava lá e pediu que imediatamente ele voltasse para casa, e foi isso que eles fizeram. Então eles acabaram até esquecendo algumas roupas para trás. Os policiais viram que não tinha assim nada muito específico contra o Peter, porém eles ainda iam ficar de olho nele. Os policiais resolveram então olhar as câmeras de segurança que ficavam na rua. 8 horas da noite é possível ver ela passando, indo em direção ao hotel do amigo dela e sempre digitando, né, falando com o John. Essa câmera era uma câmera de trânsito. Eles perceberam que quando ela passou nessa câmera, demorou 15 minutos até ela chegar ao hotel. Então eles foram observar o caminho oposto, né? Ela saindo do hotel às 8 horas e 48, depois de 15 minutos, então ela tinha que passar por essa câmera de trânsito, só que ela nunca passou. Então eles perceberam que o desaparecimento dela aconteceu bem nesse trecho. A polícia revistou então o quarto de hotel que ela estava, não encontraram nada de diferente, todas as roupas dela estavam lá, com exceção mesmo da bolsa e do celular dela. Quando a família e os amigos descobriram que ela desapareceu, eles ficaram telefonando para ela, inclusive os amigos lá que estavam na Carolina do Sul. Toda vez que alguém telefonava para ela, era possível rastrear onde estava tendo essa sinalização do celular. E eles verificaram que o celular dela estava andando, indo em direção a Georgetown, que é um local bem longe mesmo, que ela poderia chegar lá com 2 horas de caminhada ou 15 minutos de carro. Era um local rural bem afastado, onde só ia lá quem morava lá ou quem conhecia bem. Esse rastreio do celular, né, foi possível localizar até a manhã do dia 26 de abril, e aí nunca mais foi localizado. Eles fizeram uma busca para aquela região, que era uma região pantanosa bem perigosa. Então tinha alligators, tinha javalis, a mata era densa. Eles levaram cães farejadores de cadáver e tinha também atiradores, né? Então tinha quadriciclo ali para abrir a região, tinha helicóptero, tinha barcos, tinham várias pessoas, vários voluntários. Então assim, eles fizeram uma busca intensa por 11 dias. A mãe dela, claro, estava lá com os amigos e com o namorado também. Só que depois de 11 dias, infelizmente nada foi descoberto. Eles voltaram para casa. Os irmãozinhos perguntavam onde ela estava, né? Afinal eles não entendiam. Foi tudo muito triste. Peter e a mãe dela, Dawn, Peter é um amigo lá do hotel e a mãe Dawn, eles ficaram se encontrando várias vezes em um programa chamado Dr. Phil, que esse homem, né, ele colocava assim casos criminais e suspeitos, né? Então o Peter dizia que era acusado pela Dawn e que a reputação dele, inclusive, foi afetada por esse caso, que ele era inocente. Em dezembro apareceu uma pista. Um casal acabou encontrando num local chamado Rio Santee um óculos escuros, e como
como a mídia estava falando que a garota tinha sumido ali naquela região, o casal imaginou que esse óculos poderia ser dela. Só que assim, acharam estranho porque os óculos estavam muito limpos para ser de uma região lamacenta há tantos meses, né? Ou ele foi implantado lá, ou não tinha como ser dela mesmo, né? Tanto que assim, a mãe não reconhecia, mas a mãe achava que era dela. O namorado disse que não era, só que de repente ela comprou o óculos lá na viagem, não tinha DNA no óculos, então nada pôde ser feito. A mãe agora ela estava acreditando em outra coisa. Ela disse que poderia ser caso de tráfico humano, que de repente ela conheceu alguém numa das baladas e aí nesse dia encontrou alguém que resolveu dar uma carona para ela e aí desapareceu com ela. Por que acreditava-se nisso? Porque na região ali onde o PIN dela do celular foi visto detectado a última vez, era um local fácil de fugir. Então, por exemplo, tinha barcos, tinham docas, tinha ancoradouros, tinha pequenos aeroportos. Se você quisesse sequestrar alguém, aquele seria um ótimo ponto de fuga. Só que os policiais não acreditavam porque na região, naquela época, não tinha sinal, não tinha denúncia nenhuma de tráfico humano. Em 2010, os policiais disseram que estavam com 3 ou 4 pessoas suspeitas, só que eles não poderiam ainda falar nada porque não era nada definitivo. O FBI naquele ano, eles resolveram ir a público para dizer que não se tratava mais de um caso de desaparecimento, que eles estavam considerando sim um caso de homicídio. O caso da Brittany já estava tendo repercussão nacional. Então um jovem viu que tinha conhecido a Brittany na época lá que eles estavam no mesmo hotel. E ele acabou gravando a Brittany, filmando ela e entregado esse material para a polícia. Não é nada demais no vídeo, mas o que acontece? Ele disse que tinha alguns homens mexendo com ela, então ela não queria voltar até o quarto sozinha. Ela pediu então para que esse rapaz acompanhasse ela. E ele foi, gentilmente acompanhou ela. Eles ficaram um tempinho no quarto dele, mas é possível ver que nada aconteceu, né? Eles só estavam conversando e ela fica o tempo todo no celular, né? O John lembra exatamente dessa conversa e realmente ela diz isso, que uma pessoa apareceu e ajudou ela a sair daquele local lá porque estavam mexendo com ela, né? Ela estava sozinha e ela estava se sentindo desconfortável. Só que como o menino reconheceu, né, que ele tinha filmado a Brittany, então ele achou que de repente aquilo poderia ser útil para a polícia e acabou então passando aquelas imagens. Em 2011, a polícia vasculhou um apartamento em Georgetown, na região ali onde ela desapareceu, só que não encontraram nada. Dia 8 de junho de 2016, o FBI apareceu e deu um comunicado que disseram que eles acreditam que a Brittany tenha perdido a vida logo em seguida que desapareceu. Nesse momento, o FBI ofereceu uma recompensa de $25 mil para quem tivesse alguma informação sobre o caso. Eles também disseram que não tinham nenhum suspeito naquele momento, porém tinham entrevistado muitas pessoas e continuariam entrevistando mais. 2 meses depois disso, um jornal, eles publicaram uma coisa. Publicaram que um homem chamado Timothy Dashaw Taylor era suspeito do desaparecimento da Brittany, do desaparecimento e da morte dela. Um preso chamado Takan Brown disse o que aconteceu e o que ele viu. Esse homem estava preso porque ele tinha recebido uma pena de 25 anos por um homicídio. Ele disse que tinha conhecido o Timothy na época que a garota desapareceu, porque ele precisou ir até a casa dele entregar um dinheiro que estava devendo pro pai do Timothy. Ele viu quando a Brittany estava lá, ele estava abusando dela, tinha pessoas ali na região vendo e não fizeram nada. Ele disse que depois de um tempo que estava conversando ali com o pai do Timothy, a garota conseguiu fugir, né? Então ela correu, só que logo ela foi pega e depois ele escutou 2 tiros. Depois disso, eles viram levando um corpo embrulhado, né, que provavelmente era o corpo dela, e depois acabaram levando ali para uma região onde tinham vários jacarés. O FBI disse que o depoimento desse homem ia de acordo com outro depoimento de uma outra pessoa que também estava presa. Também disse na mesma época uma história bem parecida, só que disse que assim, o Timothy tinha sequestrado ela para realmente levar ela para o tráfico humano, só que como o caso dela já estava bem conhecido na imprensa, ele resolveu tirar a vida dela. Timothy, ele tinha já cumprido uma pena
em liberdade condicional, porque houve lá um roubo ao McDonald's, onde 2 funcionários receberam tiros, foram alvejados, e ele foi o motorista, né? Por causa disso, ele recebeu uma pena, só que essa pena foi em liberdade condicional. Como o FBI queria pegá-lo, o que eles fizeram? Eles prenderam ele pelo mesmo motivo e queriam levá-lo de novo a julgamento. Dessa forma, preso, eles acreditavam que de repente ele poderia confessar alguma coisa sobre o caso da Brittany. Eles disseram que por ser motorista, né, desse roubo, ele levaria a pena de no mínimo 25 até prisão perpétua, e o FBI ia lutar para que ele recebesse a pena máxima. Que ele poderia fazer um acordo, que ele poderia fazer um teste do polígrafo. Então, depois de um tempo, ele acabou aceitando esse teste, e esse teste ele deu inconclusivo. Ele estava muito nervoso. Um ano depois, em 2017, ele refez esse teste. O FBI disse que ele falhou no teste. Só que assim, eram perguntas relacionadas a Brittany, porém disseram que no primeiro teste, até quando perguntaram qual o nome dele, a resposta tinha dado inconclusiva. Ele foi de novo a julgamento nesse caso, né, que já tinha acontecido, e ele recebeu uma pena de 3 anos de prisão. As autoridades viram que esse caso estava muito injusto. Se ele já tinha pagado pelo crime dele, era impossível acontecer um outro julgamento sobre o mesmo caso e ele pagar de novo, né? Enfim, era meio que absurdo. Só que depois eles entenderam que o FBI estava fazendo de tudo para forçar para ele se declarar culpado. E ele não fazia isso, porque ele disse que ele não era. Em 2019, Takan Brown, que era o cara que disse que tinha visto, né, ele tinha visto a Brittany, ele deu uma entrevista e realmente ele disse que tinha visto a Brittany 4 vezes, né, e uma das vezes foi quando ela foi morta. Todas as outras vezes ela estava ali com o Timothy, né, ou perto de onde ele morava. Depois de um tempo, o juiz pegou a pena, né, do Timothy e reduziu para liberdade condicional novamente. Então ele estava indo para casa. E esse caso foi oficialmente finalizado em dezembro de 2021. Timothy nunca foi acusado pela morte ou pelo desaparecimento da Brittany, porém era algo assim muito forte que as pessoas acreditavam. Ele até deu um comunicado na época falando que não tinha nada a ver com o desaparecimento da Brittany, que ele não conhecia o Takan Brown, não sabia porque ele estava acusando ele dessa forma, e ele estava sendo acusado por um crime que ele já tinha ajudado a resolver e ele já tinha cumprido a pena, que não é assim que o sistema deles deve funcionar. Acreditavam que o Takan Brown estava falando isso, né, para ganhar aquela recompensa de $25 mil que o FBI estava oferecendo. E agora, no início de maio de 2022, foi quando tudo aconteceu. Um homem chamado Raymond Moody, de 62 anos de idade, ele foi preso pelo desaparecimento da Brittany. Não só pelo desaparecimento dela, mas também por abusar dela e também pela morte dela. O que deu para saber é que de alguma forma ele ofereceu uma carona para ela, ela entrou no carro dele de boa vontade, só que ele acabou levando ela para Georgetown contra a vontade dela. Lá ele acabou batendo, abusando, sufocando-a com as mãos, tirando a vida dela, e no dia seguinte, no dia 26 de abril, ele enterrou ela em um local que ninguém acharia. Esse ano, dia 4 de maio de 2002, ele disse onde estariam os restos mortais dela, e realmente depois de dias de escavação acabaram encontrando restos mortais, fizeram testes de DNA que comprovaram que os restos mortais eram sim da Brittany. Esse local onde o corpo estava escondido ficava a 4 quilômetros de onde ele morava naquela época. O Raymond Moody, ele era um agressor sexual que ele já tinha sido condenado, e ele apareceu como uma pessoa de interesse no caso da Brittany no ano de 2012, só que na época eles não tinham nenhuma prova mesmo contra ele. Ele está preso sob uma fiança de $100 mil e os promotores já estão, né, arrumando o caso para poder indiciá-lo. Raymond, ele está passível à pena de morte, só que os promotores ainda não decidiram o que fazer. O pai da Brittany disse que é a favor e vai fazer de tudo para que eles peçam a pena de morte para o Raymond. Pesquisando assim quem era o Raymond, gente, ele já era bem conhecido, né, sobre esse tipo de crime, né, abuso físico, e ele tinha sido preso
preso em 1983 por ter abusado de um garoto de 14 anos de idade. Ele recebeu a pena de 40 anos de prisão. Em 9 de junho de 2004, ele foi solto em liberdade condicional. Em 9 de junho de 2007, ele deixou de receber supervisão da liberdade condicional. Em 2008, ele teve um problema com a polícia, um problema de atentado violento ao pudor, só que acabaram minimizando essa pena dele. Em 2010, houve um problema porque ele não havia ainda se registrado como um predador. E olha só, gente, em 2005 desapareceu uma moça chamada Crystal Solis. Ela desapareceu ali de um local a 1 hora de distância de onde era o hotel onde a Brittany estava. Ela desapareceu e nunca mais foi vista. O Raymond, em 2012, na mesma época que ele apareceu como suspeito do caso da Brittany, ele também apareceu como suspeito do caso da Crystal. Essa semelhança entre os dois casos até fez com que as famílias se unissem, elas se conhecem, são amigas, e a mãe da Crystal ajudou inclusive a procurar a Brittany. E aí, por que a gente escuta falar da Brittany e nunca escutou falar da Crystal, né? Porque infelizmente a Crystal, de 28 anos de idade, na época do desaparecimento, ela era usuária e viciada em drogas, né? Então isso acaba já marginalizando as pessoas. Isso realmente faz com que de repente não tenha assim uma procura tão grande em cima dela, né? Às vezes acham que ela desapareceu por causa das drogas, enfim. Infelizmente, ela ainda não foi encontrada e o Raymond não disse nada sobre o caso dela. Bom, esse é o caso, né? Depois de 13 anos, agora foi solucionado e o Raymond vai ser, sim, acusado sobre tudo isso. A gente vai ficar de olho aqui no julgamento dele e esperamos que ele pegue a pena máxima que der pra pegar. Ele já confessou, né? Então espero que até o momento do julgamento ele continue confessando e fique o resto da vida aí atrás das grades. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para outros casos parecidos, criminais. Se você ainda não é inscrito, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!